Boa noite, pessoal. Eu vou dar algumas orientações, tá? Antes do Alê começar. Vou fazer a minha audiodescrição, tá bom? Sou uma mulher branca, de cabelos loiros. Eu estou com os cabelos presos, estou com uma blusa marrom terroso. Uso também uma gargantilha. Pessoal, é o seguinte, nós estamos com bastante pessoas aqui na sala, tá? Foi um assunto que interessou muito, houve muitas inscrições, mais de 300 inscrições, então a gente acredita que vai entrar mais pessoas ainda no link. Então, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente, antes de iniciar, que todos fechem as câmeras e fechem também os áudios, tá? Para que não haja nenhuma interferência durante a apresentação do Alê, por conta da quantidade de pessoas que está mesmo dentro do link, tá bom? Eu vou permitir que vocês façam perguntas para o Alexandre ao final da palestra, tá? Então, vocês podem ir mandando perguntas no chat, que é algo que não interfere a fala dele. E no final, eu libero as perguntas do chat e também abro para vocês. Aí sim, vocês podem abrir o áudio, pode, né, abrir a câmera e conversar com a Lê normalmente, tá bom? Mas nesse momento de apresentação, devido à quantidade de pessoas, eu vou pedir que a gente fique com as câmeras e os áudios fechados, tá bom? Outra coisa que eu também vou avisar vocês, tá? Essa palestra está sendo gravada, ela vai ficar disponível no YouTube, sempre fica, todas as capacitações disponíveis pela Fundação Síndrome de Down ficam no YouTube, então, um amigo meu queria assistir, não pôde estar ao vivo, não tem problema, depois vocês têm o link no YouTube e conseguem assistir. Eu estou no carro, não consegui me atentar a algumas falas do Alê, quero rever a apresentação. Esse link estará no YouTube, tá bom? Nós avisamos da gravação porque é isso. Se uma hora ou outra aparece a imagem de alguém, a gente já deixou claro de que nós apareceremos, tá? Então, está sendo gravada. Ao final da apresentação do Alê, quando estiver próxima do final, na verdade, também disponibilizaremos aí no chat uma lista de presença. Pessoal, a gente pede que vocês assinem, tá? Essa lista de presença, ela não é só importante para medir a quantidade de pessoas que está aqui, mas também para validar o certificado que vocês recebem pós-apresentação. Porque todas as capacitações da Fundação Síndrome de Down são certificadas, né? E eu sei que muitos de nós precisamos de horas, às vezes, de comprovação. Mas se vocês não assinam a lista de presença, não é encaminhado a vocês o certificado no e-mail posterior à apresentação, tá bom? Então, eu peço, por gentileza, que vocês assinem a lista. Eu relembro novamente depois, tá bom? O Alê é fonoaudiólogo, ele trouxe um tema de extrema importância e muito novo, que inclusive está sendo, assim, um objeto de estudo e de pesquisa dele recentemente. Nós sabemos da angústia de muitas pessoas, de muitas famílias e até mesmo profissionais que trabalham com pessoas com síndrome de Down, referente a esse tema, que é a alfabetização, né, dessas pessoas. E o Alê trouxe esse tema com muito carinho, muito cuidado e também muita pesquisa, tá bom? Então, Alê, a palavra é sua. Vocês conseguem me ouvir? Todo mundo me ouve? Tá, então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Eu vejo daqui, todo mundo consegue ver também? Os slides? Sim? Tá bom. Então, vamos lá. Eu quero agradecer primeiramente o convite, que foi para 2 encontros. O primeiro encontro foi muito legal e eu tive problemas tecnológicos, mas dessa vez deu tudo certo. Não estou atrasando por conta da tecnologia. Eu sempre digo que eu tenho muita dificuldade com tecnologia e hoje eu consegui me organizar para começar tudo certinho aqui. Bom, o primeiro tema foi sobre saúde respiratória, pela necessidade de falar sobre a saúde, né, dessa população em relação às questões respiratórias e de como a gente pode dar assistência para isso, levando em conta que o outono já chegou, logo é o inverno e as questões respiratórias já começaram a aparecer, né? As infecções respiratórias
já começaram, na clínica as crianças já estão mais secretivas, então, naquele momento foi né, escolhido para que fosse o primeiro tema, justamente pela urgência de se falar sobre a saúde respiratória. E nós deixamos para esse mês o tema de processamento visual, pensando em alfabetização, porque também é um outro tema muito importante, mas não havia a urgência de se pensar, né, pela questão sazonal, a saúde respiratória, né? Então, hoje, falaremos dos impactos do processamento visual para a alfabetização de pessoas com T21. É um tema novo, é um tema muito recente. Existem algumas pesquisas no mundo. As pesquisas que existem não necessariamente avaliam Ficou no mudo. Eu acho que a internet dele caiu. Ou tá travando. Mas, Eu acho que ele está no mudo, ativou lá. O microfone está bloqueado. Alexandre, você está ouvindo a gente? Eu não consigo ativar o seu microfone. Vocês conseguem me ouvir agora? Permanece mudo? Agora voltou. Ih, Agora agora ficou no voltou. mudo. Ale, conversa com a gente para a gente testar. Não, continua mudo agora. E agora? Agora voltou. Sim ou não? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu não estou Sim. conseguindo abrir a janela Agora do sim. Teams aqui, peraí. Consegui. Agora sim. Continua me ouvindo? Desculpa, o microfone fechou. Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Sim, dá para ouvir. Tá. Aí, ó, tá vendo? Não dá para passar sem nenhum problema de tecnologia, né? Já entendi isso, tá tudo bem. Até onde vocês ouviram, vocês não ouviram nada do que eu falei. Nada que você falou. Mentira, não, gente. Na hora que começou a apresentação, o áudio ficou mudo. Ai, tá bom, desculpa. Vamos lá, então. O que eu disse, né, resumidamente, é que foram dois temas escolhidos, dois temas de muita importância. O primeiro foi saúde respiratória, que nós falamos no mês passado, justamente pela urgência, por estarmos entrando, né, naquela época, finalizando o verão, entrando em estação que começa as alterações respiratórias, e nós deixamos os impactos do processamento visual para março, justamente porque a gente precisava correr com aquele tema pela urgência mesmo. Né? Sabemos as questões respiratórias, como isso impacta na vida, na qualidade de vida das pessoas com T21, e deixamos o tema de processamento visual para este momento. É um tema novo, é um tema complexo, não é fácil, é muito denso, e eu tentei trazer da forma mais clara possível para vocês, para que a gente possa atingir familiares, profissionais, e que todo mundo saia dessa aula, pelo menos atento às questões do processamento visual, e se não do processamento visual, que todo mundo saia atento a encaminhar para o oftalmologista, olhar melhor para as questões visuais, para a gente pensar a alfabetização e o aprendizado, não só da linguagem escrita, mas de forma geral da pessoa com T21, a partir da visão. Porque é um sentido muito importante e que pode estar muito prejudicado. E se a gente não olha, se a gente não tem cuidado com o processamento visual, a gente pode perder qualidade de informação, a gente pode perder em aprendizado, tá bom? Então, vamos começar.
de onde a gente parte, então? A visão, ela é o sentido integrador de todas as informações sensoriais do nosso corpo. Então, tudo que entra de informação tátil, auditiva, olfativa, do paladar, inclusive equilíbrio e proprioceptivo, está relacionado à visão. E o que a visão faz, então, com todas essas informações que estão entrando no corpo? Ela verifica e organiza. É a partir da informação visual que a gente vai ter a máxima informação, uma informação de muita qualidade do que eu estou pegando, do que eu senti, do que me veio um cheiro, ou do ambiente em que eu estou pisando. Por que está difícil, está irregular, eu estou inseguro aqui pisando nesse espaço? Para isso tudo, eu olho. Eu olho para ter a verificação da informação, para me organizar com o que está acontecendo no ambiente. Eu senti uma coisa nas minhas costas. E se aquilo for um bicho, eu não consigo ver. Então, eu preciso, de alguma forma, me livrar daquela sensação. Então, a visão, ela trabalha para qualificar todas as outras informações que estão sendo recebidas. Por isso, ela é tão importante, tá? Então, ela envolve diversas áreas do cérebro na percepção e decodificação das informações que estão sendo recebidas, e ela é uma influência direta no desenvolvimento motor, cognitivo, social e também linguístico. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Olha que legal. Aproximadamente metade do córtex cerebral está relacionado à visão. Então, a gente tem quase metade de um cérebro trabalhando com informações visuais. É muito cérebro trabalhando visão para que a gente ignore essa entrada e não a valorize nos aprendizados da criança. Sejam motores, linguísticos, educacionais, mas a gente não pode deixar de entender essa entrada como fundamental no processo de aprendizado, tá? A visão geralmente substitui os outros sentidos quando há conflito com outras entradas sensoriais. Então, eu estou sentindo uma coisa, mas o que eu estou sentindo não é suficiente para entender o que está acontecendo. Eu olho. A mesma história da sensação. Estou sentindo uma coisa nas costas. Eu não consigo ver. Aquilo me dá agonia. Eu fico assustado porque eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas parou um bicho no meu braço. Pode ser besouro, pode ser barata, pode ser mosquito. Tá, mas o que vai me qualificar? É eu olhar e entender. É uma barata. Tiro, né? Ou é uma abelha. Preciso tirar, porque eu vou ser ferroado, eu preciso me livrar daquilo de alguma forma. Então, a visão, ela vem para limpar o ruído que pode ficar das outras sensações, certo? E o nosso sistema visual, ele desenvolveu, então, uma predominância sobre os outros sentidos, e a visão concentra a nossa atenção. Processos atencionais estão diretamente ligados à visão. Então, se eu enxergo bem, se eu uso óculos adequado, se o meu processamento visual, que é como o cérebro trabalha com essa informação visual, está adequado, a chance de eu ter uma qualidade de informação e uma qualidade de atenção é maior. Agora, eu estou diante de material que eu não enxergo direito. Tem microfone? Tem alguma coisa de novo com o meu? São Paulo. Vou continuar. Então, se a imagem que eu estou recebendo não tem qualidade, se o material tem uma impressão ruim, o material está com a imagem distorcida, muito provavelmente isso não vai valorizar essa entrada, essa informação fica prejudicada e a atenção sobre esse material também cai. Tá? Então, a atenção sobre o material é importante para a manutenção das nossas crianças em sala de aula. A agitação, a falta de atenção, a falta de manutenção durante a atividade pode estar diretamente ligado à falta de qualidade nesse material e à dificuldade do processamento visual. Então, a gente está diante de duas questões. A gente pode ter uma criança com alterações oculares e alterações de processamento visual, mas também há alterações, há problemas de apresentação de material, de metodologia, de estratégias, certo? Queria que isso ficasse muito claro. Isso pode ocorrer
Então, eu posso ter as duas questões, tanto as alterações oculares, visuais, ou e as alterações de materiais, ou acontecer de forma isolada. Por isso que é importante a gente entender que a visão é parte do processo atencional para a gente identificar problemas primários dessa criança dentro da sala de aula e problemas primários dessa criança diante do processo de aprendizado. Tá bom? Lembrando que quando a gente fala de aprendizado, a gente devia estar falando de ensino-aprendizado, né? Porque nunca é só aprendizado, é também como se ensina e o que se usa para ensinar. Quando a gente pensa na linguagem, fica mais complexo. Porque o que acontece? Eu, fonoaudiólogo, na minha intervenção, meu papel principal é trazer para essa criança uma rede de signos linguísticos. Qual é esse intuito? É fazer com que a criança entenda e possa, né, construir um arquivo com signos que representam tudo que está ao redor dela, através do nome e do conceito. Então, o signo linguístico é isso, é a integração de um nome, de uma palavra, a um conceito, a um significado. Então, eu tenho a junção de um significante, palavra, a um significado, um conceito. E aí eu formo um signo linguístico. Quando a criança entra em intervenção, o meu maior propósito é construir uma rede de todos esses signos linguísticos. É fazer com que essa criança caminhe de uma etapa de desenvolvimento sensorial e motor, né, de um desenvolvimento muito mais ligado à ação, reação, atividades mais básicas, para uma fase de desenvolvimento simbólico. O que a gente está falando aqui agora é de símbolos. Eu quero que essa criança caminhe da concretude para uma representação do que é o mundo, para que ela possa brincar, falar, escrever sobre o mundo, para que ela possa manipular os acontecimentos do passado, do presente, elaborar, imaginar acontecimentos futuros e poder se comunicar, seja pela fala ou pela escrita. Então, a ideia do meu atendimento fonoaudiológico em linguagem é propiciar isso para essa criança. E a visão é parte fundamental disso. Porque o significado, o conceito, tem uma relação direta com o que eu vejo. E se eu vejo mal, eu posso ter um conceito mal construído. E esse signo, ele fica com déficit. Eu perco na construção desse signo linguístico. Por isso é tão importante os terapeutas estarem atentos ao que eles apresentam e como essa criança recebe essa informação visual. Porque é fundamental que eu veja bem, para que eu construa bem uma rede de signos linguísticos, ou uma rede simbólica, né? Para que eu saia ali da fase sensório-motora para uma fase representativa, simbólica dessa linguagem. Tá? E aí, quando a visão ou o processamento visual estão comprometidos, existem outras ou melhores estratégias para construir esse signo linguístico e compreender os símbolos que estão sendo apresentados para essa criança, para aquele adolescente ou para aquele adulto. Se eu ignoro essa entrada, ou se eu acho que ela não é significante o suficiente para o processo de aprendizado que está acontecendo ali, dentro da minha clínica ou na escola, isso passa batido. Então, pouco me importa se essa criança enxerga ou não. E se ela enxerga, se ela processa aquilo ou não. Só que se eu olho para aquilo e eu consigo identificar uma dificuldade, eu consigo promover o quê? Uma adaptação ambiental, de material, para que ela consiga receber o máximo possível dentro daquela limitação. Dentro da alteração que ela tem, dentro da dificuldade de processamento visual que ela tem. Certo? E é isso, gente, que é muito perigoso. Não dá para a gente ignorar que alterações orgânicas existem. Elas existem em grande quantidade na T21 em relação à visão. Então, a gente precisa que essas crianças sejam avaliadas pelo oftalmologista desde muito cedo, para que as intervenções aconteçam de forma mais precoce possível. Porque eu posso receber uma criança de 8, 9, que nunca usou óculos na vida, mas que tem uma alteração, né, tem um erro refrativo importante, não enxerga direito. Então, tudo que foi apresentado para ela até hoje pode estar
distorcido. Pode ser uma imagem distorcida e eu achando que ela está vendo com toda a plenitude possível e não. Tá? Então, por isso que essa questão do processamento visual é muito importante e eu quis trazê-la para vocês. Então, cabe ao fonoaudiólogo, no meu caso, né, na clínica que eu faço, mas ao terapeuta, ao professor, né, encontrar estratégias para apoiar essa construção simbólica que ocorrerá de forma atípica. Ela não vai acontecer da forma esperada. Ela vai acontecer precisando, necessitando de uma adaptação ou de uma personalização, que eu acho que é melhor ainda. Porque se eu conheço aquela pessoa e eu entendo a dificuldade dela, eu não adapto o material que já existe, eu produzo um especificamente para ela. Tá aí o barato de se falar em personalização e não só em adaptação, tá? O sistema visual, ele precisa, então, de 4 elementos funcionando bem. O globo ocular, que é o olho, que é essa parte periférica, que não está lá no cérebro, mas que tem ligação direta com o cérebro. O nervo óptico, que é quem vai levar a informação, né, que foi captada por esse olho para o sistema nervoso central. O córtex visual, que é a área do cérebro responsável pela análise primeira e pelo processamento dessa informação, e as áreas de associação visual do cérebro. Lembra que eu falei que o cérebro, grande parte do cérebro, né, quase 50% desse cérebro, está envolvido em atividade visual? Não é só o córtex visual, mas as áreas de associação também. Então, não sei se todo mundo aqui conhece o cérebro ou entende as divisões do cérebro, mas a gente tem lobos, né? A gente tem partes desse cérebro. A gente tem a parte frontal, a parietal, a temporal, que fica do lado, a occipital, que fica atrás. Essa parte de trás, que é a occipital, é onde está esse córtex visual. Tá? E as áreas de associação são as áreas temporal, que estão aqui do lado, que é uma área muito mais associada à audição, à memória verbal e à linguagem, e a parte parietal, que está acima, está mais relacionada ao córtex somatosensorial, que tem a ver com informações táteis, certo? Elas são áreas de associação. Elas também estão envolvidas no processamento da informação visual. Por isso que elas são o 4º elemento que trabalha para que essa visão funcione da forma mais adequada possível. Ó, o olho, né, trouxe essa imagem para vocês para que a gente pense muito sobre essa estrutura. Porque é muito importante que o olho esteja totalmente transparente. Porque o olho trabalha como uma câmera. Então, tem lentes. Uma câmera que tem lentes, e essas lentes precisam estar limpas, translúcidas, para que a luz entre e vá refletir lá na retina, que é o fundo do olho, onde essa imagem vai se formar e vai ser enviada para o nervo óptico, ó, essa ramificação rosa, aqui atrás, na parte posterior do olho, até o cérebro. Então, é importante que todas as estruturas estejam preservadas e, de preferência, transparentes, para que a captação luminosa aconteça, tá? É importante, gente, lembrar que eu vou adiantar e volto. Visão é luz. Se não tem luz, é muito difícil enxergar. Então, não dá para eu atender numa sala escura, não dá para a escola ter uma sala escura, porque senão a qualidade da imagem fica prejudicada. Tá? Eu enxergo, eu vejo o que reflete a luz. Todos os objetos que eu estou vendo aqui estão, de alguma forma, refletindo a luz e meu olho está captando. Se eu apago a luz desse espaço em que eu estou, eu vou conseguir visualizar minimamente o que tem aqui, porque não estão refletindo luz. Por isso, mais uma vez, o olho precisa estar íntegro e com suas estruturas transparentes. Córnea, pupila, cristalino, o líquido que o preenche, certo? Transparência é importante. Então, a gente fica atento às cataratas congênitas e às cataratas que podem acontecer pelo envelhecimento, por exemplo, que é uma condição que faz com que o olho perca essa transparência. Então, o olho que passou por cirurgia lá de correção por catarata congênita
precisa ser acompanhado, porque a gente precisa garantir que ele está transparente agora, para que ele tenha uma boa captação dessa informação luminosa e consiga, então, fazer uma transferência da informação do ambiente para o cérebro, certo? E tem dois dados que são muito importantes quando a gente pensa em visão: a acuidade e campo visual. A acuidade é o que a gente vai lá no oftalmo para checar se está tudo bem, para ver se a gente precisa ou não de óculos, porque é a capacidade de ver com clareza e reconhecer, independente da distância, um alvo. Então, se é longe, se está perto, se está no meio do caminho disso, eu preciso ver com clareza. Se eu não vejo com clareza, eu tenho um prejuízo de acuidade visual. Só que nem tudo se resume à acuidade. O oftalmo avaliou apenas a acuidade, converse e peça para que faça uma avaliação mais completa. A gente precisa entender como é que está o campo visual, como é que está a visão de cor, como é que está a visão de contraste, porque não é só a acuidade que está prejudicada na T21. Um outro dado muito importante é o campo visual, que é a dimensão alcançada pela visão. E a gente divide didaticamente esse campo em superior, inferior, esquerdo e direito, tá? Eu preciso entender também como está esse campo visual. Essa criança enxerga nos 4 quadrantes? Ou ela tem uma dificuldade de enxergar superior? Ou enxergar inferior? Eu preciso entender, porque dependendo do que estiver acontecendo, ela precisa passar por uma estimulação visual, por uma reabilitação visual, passar por ortoptista para entender se tem alguma alteração da visão binocular, né, que é a visão dos 2 olhos conjunta, associada, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o cérebro ele recebe a informação de um olho e de outro. Essa imagem não está composta. É o cérebro que vai compor e transformar em uma imagem só. E muitas vezes os 2 olhos não trabalham bem de forma, né? Não trabalham conjuntamente. Então o cérebro tem dificuldade e acaba por eleger o olho que está vendo melhor, ou que tem uma informação melhor. Isso prejudica campo visual. Então, se eu não estou atento ao campo visual, eu posso perder uma informação importante, porque eu preciso saber onde eu vou posicionar essa criança na sala, como é que eu vou apresentar esse material, porque eu dependo dessa informação, dessa entrada, para me organizar com o ambiente e o material dessa criança. Vamos supor que eu tenho uma criança que tem uma perda de campo esquerdo. Então, ela enxerga com o campo direito. O que ela vê é o que o olho direito traz. Então, vamos imaginar que é uma criança que está nessa condição. Se eu coloco essa criança sentada na parede direita da sala, eu estou limitando a amplitude dela visual da sala. O que eu estou fazendo com ela é limitar o que ela vê dentro da sala. Porque ela está vendo daqui para cá. E de cá, do lado direito dela é uma parede. Então, eu preciso pensar de forma mais estratégica onde eu a coloco, para que ela tenha mais amplitude dentro dessa sala, para que ela consiga ver a lousa, para que ela consiga ver a movimentação dessa sala, enxergar os colegas, para que ela não fique tendo, né? Para que ela não crie compensações de cabeça e pescoço e de corpo o tempo inteiro, porque é uma criança que provavelmente não vai ficar sentada reta na carteira. Ela vai ter que desviar o corpo, ela vai ter que sentar torta. Por quê? Porque ela precisa enxergar. E aí é uma criança que talvez não vai ficar sentada, talvez vai caminhar pela sala, porque ela precisa enxergar. E aí é uma criança que vai ser taxada como agitada, é uma criança que vai ser taxada, né, como hiperativa, porque não para, mas ela não está vendo o que está acontecendo. Ela vai precisar encontrar um lugar melhor. Entendem como alterações visuais vão impactando a permanência dessa criança em atividades educacionais? Por isso que é muito importante que a gente esteja atento. Como eu disse para vocês, o cérebro recebe a informação de um olho, do outro, e faz a somatória. Ele soma e constrói uma imagem total. Quando isso acontece, a gente fala que tem visão binocular, tá bom? Visão binocular. Essa visão binocular é também chamada de estereopsia. E a gente conhece isso como visão 3D.
Se eu estou vendo tridimensionalmente, eu estou vendo figura fundo. Eu estou fazendo uma visão de profundidade. Se eu não tenho a informação de um dos olhos, eu perco essa visão de profundidade. E aí eu posso ter não só dificuldades na adaptação do material, né, na leitura, na escrita, como também para subir uma escada, para descer um degrau, subir um degrau, para mudar de um piso para o outro, porque eu não entendo a profundidade do ambiente. Se eu não entendo a profundidade do ambiente, eu posso ter alteração de mobilidade. E aí é aquela criança que pode ficar um tempão lá na integração sensorial, sendo trabalhada como... eu esqueci a expressão agora, da alteração gravitacional, porque vai ter dificuldade de levantar o pé do chão, subir numa escada, ou subir numa plataforma, porque ela não tem visão de profundidade, então ela vai ter insegurança gravitacional. Ela vai ter insegurança gravitacional, mas não necessariamente por um transtorno sensorial, muitas vezes porque ela não está vendo, ela não enxerga bem, e ela não tem essa visão de profundidade. Por isso é importante que a criança com T21 não passe apenas pelo oftalmo. Ela também precisa passar pelo ortoptista. Gente, ortóptica, tá? Pelo ortoptista, que vai avaliar a visão binocular. Se os dois olhos trabalham de forma conjunta. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque não adianta eu investir numa avaliação de processamento visual se eu não sei como está o olho, como está a entrada visual, porque o processamento, a gente está falando de cérebro. Eu preciso entender primeiro como está a entrada. O processamento sensorial, para depois entender o processamento perceptual. Primeiro sensação, depois percepção. E o processamento sensorial, que é a entrada da imagem, a somatória, para a visão binocular não está legal, o processamento eu já sei que não vai estar também, mas eu preciso cuidar da entrada, para depois pensar no processamento visual, tá? Então, como eu disse para vocês, visão é luz, ela é luz dependente. Eu preciso de luz para enxergar bem. Essa luz vai bater no objeto e vai refletir. Então, eu capto essa informação que está refletida dos objetos. Ele vai passar pela córnea, que precisa estar transparente, pelo humor aquoso, que também precisa estar transparente, pela íris, pela pupila, e a pupila faz o trabalho de contração ou abertura para fazer o controle da intensidade luminosa. Então, quando tem muita informação luminosa, eu contraio. Quando tem pouca, eu dilato. Então, a pupila dilata para poder captar o mínimo de informação luminosa possível do ambiente. Então, a pupila faz um grande controle de fluxo de informação luminosa. Passa pelo cristalino, que é como uma lente dentro desse olho, que faz a convergência dos raios luminosos para a retina. E a imagem chega na retina invertida. Lá na retina tem uma estrutura, né, uma região que chama mácula, e na mácula está a fóvea. Essas são regiões de alta especialidade de detalhe. Só que para enxergar detalhe, eu preciso fazer o quê? Estabilizar o olho. Se meu olho tem nistagmo, ele treme de um lado para o outro, ele tem um nistagmo vertical, ele tem um nistagmo que é o rotatório. Se meu olho não estabiliza e não consegue fazer o foco, eu perco a visão de detalhe. E a gente vai ver que na T21 a gente tem várias condições que levam à não estabilização desses olhos. Então, eu preciso estar atento a isso, porque senão eu não faço uma imagem de qualidade. A mácula e a né, transmitem, então, essa imagem para o nervo óptico, que vai levar lá para o quiasma, que é uma estrutura que está dentro do cérebro, que faz a inversão da imagem que estava, né, que chegou invertida nos olhos, ela faz a correção da inversão. E aí a imagem chega no córtex cerebral corrigida. Passa por outras estruturas, e quando chega lá no córtex visual, a gente não tem só uma estrutura, tem 8 estruturas, né? Então, tem 8 áreas de processamento visual. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8. Isso mostra para a gente que, para processar a imagem visual,
eu tenho tanto uma hierarquia e uma especialização. Então, essa informação ela é passada de forma hierárquica e especializada por essas áreas. Então, as primeiras áreas analisam de forma mais grosseira ou de forma mais simples essa imagem. A imagem vai sendo composta e sendo analisada em detalhe, em riqueza de informação, nas áreas mais altas, né? Mais próximo lá do V8, por exemplo. Tá? Então, quando essa imagem chega lá no cérebro, em V1, pensem que ela está decomposta. É uma imagem que está fragmentada. E o cérebro se encarrega de pegar cada parte daquilo e construir essa imagem conforme ela é processada, conforme ela passa hierarquicamente para uma área menos especializada, né, de uma menos especializada para outra mais e mais e mais especializada. Tá? É assim que vai acontecer o processamento da nossa visão. Até que a gente atinja as funções que são superiores dessa visão, que são as visões mais ricas dessa visão, que envolvem a percepção visual, que é ver e reconhecer o que é visto, a cognição, que é processar o que foi visto para poder pensar, manipular e relacionar com dados de memória, de atenção, de função executiva, que vão contribuir para o quê? Para a confiabilidade e eficiência do sistema visual. Isso é importante porque volta no que eu falei lá no começo, que a visão ela faz a verificação e a qualificação do que chega de todos os sentidos. E aí, se eu não faço uma boa análise disso, né, com especialização, como é que eu vou garantir a confiabilidade do que eu estou vendo? E se essa imagem chega mal, chega distorcida, embaçada, sem detalhe, como é que eu vou garantir a confiabilidade daquilo? Como é que eu vou dizer que meu sistema visual é eficiente? Perco em função, perco em processamento visual. E a outra função, que é uma, né, que é dentre essas três, né, que são superiores, é a orientação visual do movimento, que está relacionada ali ao mapeamento das informações visuais recebidas no córtex para orientação, coordenação dos movimentos corporais, incluindo coordenação visomotora de mão. Então, poder pegar um lápis para escrever envolve também coordenação visomotora, envolve processamento de informação visual. Se eu enxergo mal, eu posso ter dificuldade para grafar, para escrever. Tá bom? Então, antes de cobrar as nossas crianças, elas precisam enxergar bem. Tá? E aí, na T21, então, como está esse sistema visual? Antes de falar dele, eu vou fazer um parêntese importante para o sistema auditivo, afinal, sou fonoaudiólogo, eu também cuido da audição e antes da visão penso na audição. A população com T21 é uma população que pode ser acometida por perda auditiva em até 75% dos casos. Gente, isso é muito alto. Na grande maioria, por otite média, né, que é a infecção da orelha média, onde estão os ossículos do ouvido. Martelo, estribo, bigorna. Então, são os ossinhos que fazem ali a transmissão da onda sonora que chega na membrana timpânica, vibra a membrana timpânica e eles transmitem aquela informação lá para a cóclea que vai mandar para o cérebro. Se essa área está com muito líquido e ela está contaminada, eu posso ter uma infecção que é a otite. Por isso ela é média, porque ela está na orelha média. Orelha externa é pavilhão auricular, né? A nossa orelha. O canal auditivo externo. Média, onde estão esses ossículos, que é uma cavidade aerada. É uma cavidade que precisa ter ar para equilibrar a pressão da orelha de dentro e da orelha de fora e permitir a vibração desses ossinhos. E a orelha interna é cóclea e que vai caminhar lá para o nervo auditivo. Vestíbulo, canais semicirculares que têm responsabilidade pelo equilíbrio, por exemplo. Se essa região média está ruim, está infeccionada, a gente tem a otite média. E é muito comum que ela esteja ruim na T21, porque eu não dreno com tanta facilidade quanto deveria. Porque a tuba
faringotimpânica, que faz a drenagem da secreção que fica na orelha média, também é hipotônica. Por isso tem uma propensão maior a essas otites e a otites de repetição. Então, sai de um ciclo, entra um outro, com muita facilidade, se não estiver sendo cuidado. Se a principal entrada para aprendizado da fala e da língua é a audição, e ela pode estar prejudicada na maior parte dos casos, eu aposto numa entrada parceira, que é a visão. Então, eu preciso trabalhar conjuntamente audição e visão sempre. Porque pode ser que em algum momento a audição está pior. Então, a visão vem e me ajuda. Só que quando eu penso na visão, o que acontece? Problemas oculares de 60% a 80% dessa população. Nistagmo pode acontecer em até 33%. O nistagmo é aquele tremor, é aquele movimento, é aquela instabilidade dos olhos. Eu posso ter glaucoma em até 7%. Catarata congênita, estrabismo, o índice de estrabismo é de 36%, é alto também. Erros de refração, até 80% dessa população. E também ceratocone, que é aquela perturbação da córnea em que ela vai ficando cônica, né? Ela precisa ser redondinha, abaulada, e ela vai ficando cônica. Isso pode acontecer isolado, essas alterações podem acontecer isoladas, mas elas podem co-ocorrer. Elas podem ocorrer conjuntamente. Se eu não olho para esses olhos, olha a quantidade de coisas que podem estar acontecendo e eu não estou atento. Como que eu vou ajudar ou dar suporte para a entrada auditiva se a entrada visual também está ruim? Por isso é importante o oftalmo. Um oftalmo que converse com a equipe, que escreva relatório. Então, cobrem relatório, cobrem conversas desse médico com a equipe. Porque é ele quem vai orientar a equipe a como conduzir, por exemplo, a adaptação ou a personalização do material educacional e do material que se usa em terapia. Né? Ele vai ajudar na construção dessas estratégias. Tá? Quando eu falo de estrabismo, eu reforço. Por quê? O estrabismo pode acontecer, né? Esotrópico, é aquele que desvia para fora, esqueci a palavra, gente. O que desvia para dentro. O convergente, que é o mais comum. Então, ele pode divergir ou convergir. Então, se independente de um e outro, eu posso ter alteração na informação visual. Porque o cérebro não vai dar conta de somar as imagens. Então, ele vai negligenciar do olho pior e sustentar do olho melhor. O que acontece? Que a gente já conversou, eu fico com uma visão, com a visão de um olho, eu perco em campo visual, eu perco em amplitude, em dimensão visual. Perco em profundidade. Então, figura fundo, que é aquela habilidade de destacar uma informação em relação às outras, também se perde. Entendem como uma coisa vai levando a outra? Por isso que é importante cuidar de estrabismo. Estrabismo não é só estético. Ele também é funcional. Tá? Então, se o estrabismo está sendo negligenciado, peça uma segunda opinião, procure um profissional especialista, porque precisa ser corrigido de alguma forma. Tá? Com lente, de forma cirúrgica, com tampão, a conduta é do médico, ou do ortoptista, ou em conjunto dos dois, mas precisa ser corrigido, tá bom? Quando a gente pensa nos erros de refração, lá, hipermetropia, miopia, astigmatismo, o mais comum é o astigmatismo. Lembra o que o astigmatismo faz? Ele tira a qualidade da imagem, porque ele é multifocal na retina, né? Ele não foca num ponto só quando a imagem entra. Então, essa imagem fica sem qualidade, sem definição. Se não tem definição, não tem bom detalhe. E aí eu perco na análise de uma letra, na forma de uma letra, na disposição de uma letra. E não só na letra, né, gente? De tudo, dos objetos, de todo o material que está sendo apresentado. Mas a gente está falando de alfabetização, de aprendizado de leitura e escrita. Então, eu perco no detalhe. Então, se é
P minúsculo, um Q minúsculo, um D ou um B, é o mesmo desenho. O que muda é a disposição no espaço. Como é que eu vou ver esse detalhe? Um D e um B, se está para a esquerda ou para a direita. Um P e um Q. Como é que eu vou ver se é um M ou um N e se tem 3 ou 2 pernas? Se a minha imagem está curva, ela não tem definição, ela não tem qualidade e eu não tenho um óculos para corrigir. Por isso é importante que as nossas crianças usem óculos. Por mais que seja uma tarefa difícil, em alguns casos, precisa usar. Crianças com T21 têm 50% de risco de erros de refração que levam à ambliopia. Foi aquilo que a gente conversou, gente. Entre 3 e 5 anos de idade. Tá? Então, as avaliações frequentes, mais profissionais experientes, podem nos ajudar a encontrar cataratas, erros de refração, teratocone, que muitas vezes são diagnosticados só lá na adolescência. Teratocone, sim, porque ele é típico da adolescência, tá? Mas catarata, erro de refração, estrabismo, isso é visto desde pitico. Você consegue ver desde a primeira infância. Então, é importante que passe por um profissional especializado. Eles têm capacidade de acomodação diminuída, né? Então, eles são hipoacomodativos. E a acuidade normal, não ter erro de refração, não precisar de óculos, não elimina a possibilidade de ser hipoacomodativo, que é aquela habilidade que a gente tem de olhar o material e fazer o foco. O que pode acontecer no hipoacomodativo, né? A criança não consegue fazer aquele foco e a imagem borra. Então, é preciso olhar, porque isso pode ser um problema sensorial, oculomotor, né? Ou a falta de atenção que gera uma menor fixação nos objetos. Ó, o estrabismo do tipo endotrópico, lembra? Apareceu a palavra, então é esotrópico ou endotrópico. Com erro refrativo hipermetrópico, é uma das principais alterações na visão binocular. Então, é um prejuízo também. Então, precisa olhar para a hipermetropia, precisa olhar para esses estrabismos das nossas crianças, porque vão dificultar a análise de detalhe desse material. Ó, nistagmos horizontais podem acontecer por imaturidade neurológica, mas também por erro de refração maior. Então, aquele grau aumentado pode levar a uma instabilidade desses olhos e gerar esse nistagmo. Por isso é importante a investigação, para que a criança não fique com nistagmo, porque a gente já sabe que ele causa prejuízo na visão de detalhe, né? A nossa literatura sugere que há uma melhor aquisição de aprendizados por via da memória visual em relação à memória auditiva. Né? Então, as pessoas com T21 elas podem apresentar melhor desenvolvimento da memória visual, sendo importante reforçar o uso de recursos visuais. Isso está posto na nossa literatura. Só que não adianta eu apostar na visão se eu não olho para as questões oculares e não sei se elas estão resolvidas. Certo? Eu preciso olhar para essas questões todas. Porque aí eu garanto que o processamento visual, de fato, está resolvido. Que envolve o quê? Perceber, interpretar e compreender as informações visuais que vêm do ambiente, convertendo elas em representações cognitivas e perceptivas, que foi aquilo que a gente falou, da cognição visual, que é uma função superior da nossa visão. Então, o processamento visual é conseguir perceber, interpretar e compreender, manipular essa informação visual. Dentro do processamento visual, a gente tem duas vias principais, tem mais de duas, mas tem duas principais. Uma é a via dorsal, que é a via do onde, que é uma via dinâmica, que a gente consegue, por exemplo, encontrar um rosto no meio de vários, encontrar um brinquedo no meio de vários que podem estar espalhados, encontrar uma fruta no meio de várias frutas numa banca de feira, ou encontrar uma rota de fuga no meio de uma população, no meio de um grupo de pessoas. Está lá no carnaval, preciso fugir, preciso sair porque eu estou com sede, ou preciso ir ao banheiro. É essa via dorsal do cérebro, do processamento visual, que me ajuda a encontrar uma saída. Encontrar uma roupa na pilha de roupa, ou coordenar o movimento da escrita.
Essa via dorsal, ela me ajuda, então, na organização desse movimento, da busca, né, do espaço como referencial para me organizar com os meus movimentos e com o que eu preciso fazer. Ela procura, dirige e guia o movimento. Ela é dinâmica, ela é ampla. Então, ela é a via que eu vou usar para fazer o fechamento visual. Então, assim, eu olhei isso aqui, eu sei que é uma sala, que é uma cozinha. Ou eu vi o material e vi que é um texto, porque eu fiz uma grande varredura. Eu passei os olhos e identifiquei que material é aquele. Essa é uma via, por exemplo, que sai lá de trás, né, do lobo occipital e vem para o lobo parietal, que foi aquilo que eu falei para vocês que fica aqui em cima. Quando eu fiz essa análise mais global, eu preciso passar para uma análise mais detalhada, mais fina. Quem faz essa via é a via ventral, que é a via do quê? Que essa sai daqui de trás e vem para temporal, para aqui, para o lado, para as áreas do cérebro temporais. Essa via vai identificar cor, forma, objeto, letra, número, palavra. Então, é uma via que está diretamente ligada às questões de aprendizado. Não que a dorsal não esteja, porque para eu encontrar uma palavra no meio do texto, para eu achar uma letra no meio das outras, eu preciso fazer essa grande observação, essa análise mais geral, para poder chegar numa análise mais específica, mais detalhada. Então, eu preciso sempre do dinâmico junto com o estático, com um processamento mais lento, mais detalhado. Essa via também é que identifica expressão visual, expressão facial, animais, pessoas, rotas. Então, a dinâmica, a via dorsal, a via do onde, me ajuda a achar uma rota no meio de um grupo de pessoas, ou num lugar muito lotado. Essa daqui me ajuda a encontrar e a organizar a rota. Então, eu encontro uma possibilidade e eu organizo essa rota. Então, dinâmico e estático. A outra é rápida. Essa é mais lenta, ela é mais detalhada. Então, o tempo inteiro, o nosso cérebro trabalha com a imagem mais global, mas também com a imagem mais detalhada. Isso eu vou passar porque eu já falei. Vejam essa imagem, por exemplo. Primeira coisa que a gente faz é uma análise mais global, é uma análise rápida. Quando a gente faz essa análise rápida, a gente começa a fazer a análise mais detalhada. Essa aqui é mais lenta. E aí eu consigo identificar que tem... Não é só neve, não é só montanha, parece que tem bicho. Qual o bicho? Quantos bichos? Como eles são? Qual a cor? Isso tudo é a via ventral, é a via do quê? Que é essa via que vem para o lobo temporal. Então, eu fiz uma grande análise e agora eu faço uma análise mais específica. O que acontece, então? Esse processamento de nível inferior, ou aquele processamento sensorial que eu falei para vocês, lembra que a imagem chega decomposta, ela chega, né, picada, com as informações picadas, e o cérebro vai construindo. Então, eu entendo a orientação, o contraste, a cor, a direção do movimento. Conforme essa informação caminha pelo cérebro, eu começo a identificar um contorno que vai me dando pistas de uma superfície, de uma profundidade. Eu começo a discriminar a forma. Então, mas isso parece forma de um bicho. Isso não parece forma de pedra. E aí eu consigo começar a fazer destaques. Eu consigo a identificar superfícies. E eu começo a ver se tem movimento também nessa imagem. Até que eu chego num nível de processamento mais superior, de mais riqueza, em que eu vejo o objeto. E aí, quando eu volto para aquela imagem, eu consigo entender que, poxa, esse bicho é um cavalo. E não é só um cavalo, tem vários cavalos. Mesmo a imagem sendo complexa, o meu cérebro dá conta de lidar com todas essas complexidades e caminhar nessa análise muito especializada para me dar a informação que eu preciso. Certo? Esse processamento, então, ele não é uma dificuldade visual.
Eu fiz essa divisão não à toa, tá? Eu apresentei primeiro o olho, as questões oculares, para chegar no processamento visual. Por quê? Dificuldade visual é dificuldade ocular, tá ligado à entrada. Processamento visual tá ligado ao que acontece no cérebro. Só que uma dificuldade visual pode impactar uma dificuldade de processamento visual. Tá bom? O que acontece, então? Essas são dificuldades mais complexas. Não é só não estou enxergando ou enxergo mal. Aqui, a gente está lidando com dificuldade de percepção de forma, cor, objeto, cena, erros e trocas de letras, dificuldade de acompanhar movimentos visuais, perda de atenção visual. Eu falei disso no começo. Se a criança não está muito atenta, eu preciso pensar se esse material está adequado para ela ou se ela está conseguindo enxergar muito bem o que eu estou apresentando. Poxa, adequei o material e ainda está desatenta, será que ela está de fato enxergando? Lentidão para encontrar brinquedo, roupa, outros objetos no meio, né, de um armário, dentro de um armário, dentro de um guarda-roupas, dificuldades escolares com leitura, escrita e matemática. Então, deu para ficar clara a divisão que eu fiz? Eu tenho alterações que são oculares, que o oftalmo precisa resolver, que o ortoptista precisa resolver, e caminho para dificuldades que são de processamento. O que eu faço com essa informação? Seja ela dinâmica, seja ela estática, seja as duas, porque eu posso ter uma dificuldade das duas rotas. Se eu tenho uma lesão nesse cérebro ainda por cima, eu preciso identificar onde está essa lesão para identificar se alguma dessas rotas pode ter sido prejudicada. Tá? Então, eu tenho dificuldades que são oculares, dificuldades que são de processamento visual. Visão e processamento visual. O que a gente encontra, então? A literatura tem pouco trabalho, e os trabalhos que tem são trabalhos de processamento visual estático, que estão diretamente ligados a dificuldades de aprendizagem. Então, o processamento visual estático é aquele que a gente falou, da via do quê? A letra, a forma, a cor. Então, está diretamente ligado à leitura, à escrita, ao desenho, à motricidade fina ali, né? Ao detalhe do que está acontecendo. Só que eu não faço isso sem o processamento visual dinâmico. E o que a gente ainda não tem na literatura é processamento visual dinâmico. Tá? A gente tem muito de estático, mas falta do dinâmico, porque um não trabalha sem o outro. Para vocês terem uma ideia, quando eu faço uma leitura e eu erro a palavra que eu li, quem me faz voltar para corrigir é a via dorsal, que é a via do onde, porque ela é a dinâmica. Então, se eu errei, eu preciso voltar onde eu li. Então, eu busco essa via dinâmica para me ajudar a fazer uma análise de detalhe e entender qual é a palavra que eu errei, por que eu errei, o que eu não li aqui. Aí entra a via estática, essa via mais de detalhe, que é a via ventral. Então, é o tempo inteiro na leitura e na escrita, a dinâmica e a estática, né? A ventral e a dorsal, o tempo inteiro. Porque se eu erro uma palavra, eu também preciso voltar. Eu preciso desse movimento em relação ao papel, em relação ao texto que eu estou escrevendo, à informação que eu estou escrevendo, para identificar onde está o erro e fazer a correção. Então, o tempo inteiro eu trabalho com global e detalhado. Então, não dá para eu apostar só no processamento estático. Eu preciso também pensar no dinâmico, tá? O que a gente sabe, então? Que em relação à discriminação visual, existe uma dificuldade na diferenciação, na identificação da mesma forma quando ela é apresentada numa posição diferente ou numa orientação diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tinha uma... Para dar o exemplo, e acabou que não está aqui. Aqui. Vou usar esse aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse objeto que é um livro. Se ele está apresentado de outra forma, isso pode gerar uma dificuldade. Por quê? Porque a discriminação visual é uma habilidade que está prejudicada. Ou uma confusão de formas, por exemplo. De formas semelhantes. Eu tenho um quadrado e um retângulo.
Eu preciso de uma boa análise de detalhe para poder fazer essa discriminação. E análise de detalhes gerais. Eu tenho uma facilidade na T21, a gente encontra uma facilidade em entender o que é global e uma dificuldade no que é detalhado. Então, se eu apresento uma cena, é mais fácil para a criança. Ela vai me dizer se aquilo é uma floresta, se é uma escola. Mas se eu apresentei uma floresta e peço para ela analisar os detalhes e encontrar qual é o passarinho, qual é o bicho que tem ali, quantas árvores, quais as cores, esse é um complicador, porque a análise de detalhe está prejudicada. A memória visual está prejudicada em curto e longo prazo. Então, eu posso apostar 100% na memória visual? Não. Eu preciso apostar em boas entradas. Então, eu tenho que cuidar da audição e tenho que cuidar da visão para garantir que o cérebro trabalhe bem. Tá bom? Isso é importante. Quanto maior a carga da memória, menor o desempenho. Tá? É o que os estudos trazem. Então, quanto mais informação eu dou, mais difícil de memorizar. Relações espaciais. Detectar pequenas mudanças de orientação. Então, se está de frente, mas eu girei minimamente, eu me perco no detalhe daquilo. Afeta o desenvolvimento do processo lexical na aquisição de palavras, porque afeta diretamente a produção do conceito daquele objeto ou daquilo que está sendo apresentado na escrita e na matemática, que está diretamente ligada a relações espaciais. Fechamento visual, que é aquela habilidade que eu tenho de completar a imagem ou de entender o que é, mesmo faltando uma parte daquela imagem. Ela é fundamental para a fluência da leitura, para a velocidade de leitura, e o estudo aponta que também há uma dificuldade. Figura fundo, que eu já disse para vocês, que é aquela habilidade que a gente tem de destacar em primeiro plano o que é importante e desfocar o que eu não preciso naquele momento. Também é uma dificuldade na T21. Ainda mais se as questões visuais não estiverem corrigidas ou não forem tratadas. E constância de forma. Essa é uma habilidade que pouco se fala, mas é a ideia de que um objeto permanece sendo aquele mesmo objeto, independente da posição que ele está, independente da forma como ele está sendo apresentado. Então, isso é um livro independente da forma como eu apresento ele para vocês. Ele continua sendo um livro. Mas essa habilidade de constância de forma é muito difícil. É muito comum, apresenta uma coisa virada de costas e a criança não sabe nomear, porque é uma habilidade que está prejudicada. E aí, o que eu trago para vocês? Dados preliminares da pesquisa que eu tenho feito com o professor Marcelo Costa, da USP, sobre processamento visual dinâmico. Não só estático mais, gente. Agora a gente está falando também de dinâmico. E o que a gente encontra aqui? Dificuldade com contorno e borda. O que é isso? Contorno e borda. Dificuldade de entender, gente, o limite dos objetos, o desenho, a forma do objeto, independente de como ele está sendo apresentado. Eu vou mostrar para vocês para dar um exemplo. Ó, eu tenho um fundo aqui, que é um fundo preto. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu filtro do fundo para a gente conversar. Eu não lembro como eu coloquei para começo de conversa. Talvez eu não consiga. Deixa eu tentar, porque ele costuma borrar o que tá. Mas, ó, eu tenho um fundo preto, certo? E vou colocar um objeto na frente desse fundo preto. Fica fácil ou fica difícil de entender o que é? Fica mais difícil. Porque o preto com preto não tem o que a gente chama de contraste. Só que se eu não tenho alteração de processamento visual, eu sei o que é. Porque eu tenho uma habilidade trabalhada, eu não tive dificuldades oculares, ou se tive, eu tratei, eu usei óculos. Então, se eu apresento aqui para vocês, não fica tão difícil de entender o contorno para identificar que objeto que é, certo? Mas se eu mudo o contraste, eu dou mais pistas de contorno e de borda.
eu melhoro a qualidade de interpretação desse objeto. E aí já está claro para mim que é um mouse. Mas dependendo do fundo, do local onde o objeto está sendo apresentado, eu posso dificultar ou facilitar o processamento da informação visual. Então, existe uma dificuldade de contorno de borda. Se eu apresento mal esse objeto, eu escolho um fundo ruim, eu perco em processamento dessa informação. Análise de detalhes, ficou evidente para a gente essa dificuldade. Dificuldade de contraste. Acabei de mostrar para vocês uma relação interessante de contraste. O preto no preto é baixo contraste. O preto no branco é alto contraste. Então, o que a gente sabe? Que a gente tem que aumentar o contraste dos nossos materiais para que as crianças consigam ver melhor o que está acontecendo ali. A gente melhora as bordas, melhora os contornos. E eu vou dar exemplo disso para vocês daqui a pouco. Aumentar contraste quer dizer que eu vou pôr fundo preto em tudo? Não, porque o contraste do marrom não é o preto. O contraste do roxo não é o preto. Então, eu tenho que entender qual é o fundo para melhorar esse contraste. E aqui, a gente está falando de contraste, eu estou falando de contraste colorido. Mas a gente pensa primeiro, antes de tudo, em contraste preto e branco. Tá? Então, alto contraste é preto no branco, branco no preto. E eu posso trabalhar com médio contraste, que seria um fundo cinza. Tá? Não necessariamente o preto é sempre a escolha de contraste. Eu preciso entender quem é essa criança ou quem é aquele adolescente que está ali naquele trabalho para identificar qual o melhor contraste para ele. Crowding ou embaralhamento. Quando eu apresento muitas informações, eu gero esse embaralhamento. E aí, lembra que eu falei para vocês? Na T21 é mais fácil a identificação global do que a detalhada. Então, se eu coloco muita coisa no material, na folha, na página que eu estou apresentando, eu posso gerar embaralhamento e eu diminuo a qualidade do material, mas também a qualidade do processamento visual. Tá? Figura fundo é também uma dificuldade encontrada nas avaliações dinâmicas e constância de forma também. Tá? Lembrando, constância de forma é a habilidade que a gente tem de identificar um objeto independente da posição em que ele está. Tá bom? Então, se muda um pouquinho, se varia um pouquinho, gera uma dificuldade. Então, essas são habilidades que a gente tem encontrado dificuldade nas nossas avaliações. E aí, agora eu vou abrir um parêntese importante. Pensando no processamento visual, no que a gente já conversou, de que ele trabalha de forma hierárquica, então, da área menos especializada para a área mais especializada. Então, quando eu vou pensar no material que eu vou fazer, eu tenho que lidar com duas questões: o layout desse material e o conteúdo desse material. Eu entendo, na clínica, e quando eu vou conversar com as escolas, que o mais importante ali é o conteúdo. Eu quero que a criança entenda aquele conteúdo, né, com o material sendo adaptado da melhor forma possível para ela. Se eu quero que ela entenda o conteúdo, eu preciso diminuir as barreiras do material. Eu preciso diminuir as barreiras de layout desse material. Tornar ele mais acessível visualmente mesmo. E tem uma pesquisa que traz para a gente uma hierarquia visual, de escolha mesmo de imagem. Ela foi feita para pacientes com deficiência visual cortical ou deficiência visual central, que são pessoas que têm deficiência visual não relacionada aos olhos, mas relacionadas a lesões cerebrais. Então, o cérebro é quem não enxerga, ou não consegue enxergar, não consegue captar a informação e processar essa informação. Essa DVC é um transtorno de processamento visual grave. E se eu sei que essas crianças com T21 podem ter alteração de processamento visual, podem ter transtorno de processamento visual, eu já tenho uma estratégia para trabalhar. Porque se esse material foi validado com pacientes de DVC, com transtorno grave, ele pode beneficiar quem não tem transtorno grave. Quem tem alguma alteração de processamento visual. Então, qual é a lógica? Que
fotografia colorida é mais fácil de ser processada, diferente de um pictograma em preto e branco, que é mais difícil. Então, hierarquicamente, eu tenho a foto, o desenho realista colorido, o desenho mais abstrato colorido, o desenho realista preto e branco e o desenho mais abstrato preto e branco. Essa seria uma hierarquia. E é como eu tenho trabalhado com as escolas. Eu tenho pedido para as escolas cuidarem das imagens que elas ofertam nos materiais, porque isso faz diferença e isso impacta diretamente a qualidade da informação. Se eu quero que a criança entenda o conteúdo, eu vou lidar com o layout. E aí, trabalhar com imagens mais simples, pensando na hierarquia do processamento visual, onde uma foto, para vocês terem uma ideia, uma foto é processada em V4, lembra das áreas? V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8? A foto está ali em V4. E uma imagem em preto e branco caminharia para V8. V4 em associação a V8. Mas eu preciso de uma área mais especializada. Então, eu gero uma carga maior de atividade cerebral e de processamento. Não posso facilitar? Então, eu penso nesse layout mais facilitado para que o conteúdo seja a grande atração daquele material. E para que eu tenha mais tempo de atenção, para que eu tenha uma criança mais pronta, mais interessada nesse material do que no material em que o desenho está preto e branco, ou que o desenho está distorcido porque tem uma impressão com uma qualidade inferior. Então, a qualidade da impressão importa, o layout importa, para que o conteúdo seja o grande foco. Olha só, esse é um exemplo de material. Aqui, começando por aqui, ó, eu tenho uma letra padrão sem serifa. A serifa que é aquela bordinha, né, que fica nos pés e no topo das letras, para dar aquela impressão de uma linha quando a gente faz a leitura. Essa é uma letra melhor de ser lida, é uma fonte melhor de ser lida do que uma fonte com serifa. Nesse caso aqui, ela está simples. Eu tenho uma pista de borda, de contorno dessa letra, porque ela tem um alto contraste. Ela está preto no branco. Só que, quando eu coloco linha, eu gero mais complexidade. Quando eu tiro, a imagem tem uma impressão de mais limpa. Então, até a linha com que a gente trabalha, a gente precisa pensar. Porque isso pode gerar embaralhamento nessa imagem. Só que quando eu engrosso essa fonte, olha como a pista de contorno dessa letra melhora. Eu consigo ver melhor o desenho dessa letra. Então, eu vou trabalhar com uma letra fina e uma letra mais grossa. Essa também é uma opção para que esse material fique com uma qualidade melhor. Olha a diferença quando eu penso no cinza, numa letra cinza, numa fonte cinza, no papel branco. Porque muito material vem com letra cinza. Se é um cinza médio, é ainda mais fácil do que um cinza claro. E no cinza é mais fácil se está grosso do que se está fino. Então, a ideia é sempre melhorar as pistas do formato, do desenho dessa letra, para que a criança tenha mais facilidade na aquisição dessa letra, junto com aquela outra que forma uma palavra, que vai constituir uma frase. Tá? Então, são estratégias que vêm beneficiando as crianças na clínica em relação ao processamento visual. Eu começo o material assim. E eu sei que a criança está boa de processamento visual quando ela lê o material assim. A letra cinza mais fina no fundo branco. Quer dizer o quê? Que melhorou as relações de contraste. Lembra que contraste é uma dificuldade que pode acontecer? Então, qual é o meu parâmetro de avaliação? Se ela consegue clareando a letra no papel branco. Essa é uma possibilidade. E aqui eu trouxe só uma outra forma de apresentação do material. Tem criança que não vai ter dificuldade, que tudo bem, a letra está colorida no fundo branco, mas tem criança que eu vou precisar provocar um contraste maior, para que o desenho da letra fique melhor, para que tenha uma profundidade maior dentro desse material, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês em relação ao processamento visual.
da importância de se olhar para as questões visuais, para depois se pensar nas questões do processamento visual, porque é assim que a gente pode beneficiar a elaboração, a construção e, como eu disse para vocês, a personalização do material, né, pensado na alfabetização ou nos atendimentos terapêuticos voltados para a alfabetização, como no caso da fonoaudiologia educacional, que está ali em contato direto com a escola, e o fonoaudiólogo clínico, que faz a intervenção em leitura escrita, por exemplo, nos materiais do AEE, do atendimento educacional especializado. Eu sei que a Fundação tem o serviço de AEE, né? Então, quando a gente pensa na visão e pensa no processamento visual, a gente consegue personalizar para aquela criança, a partir dos comportamentos visuais que ela traz e das avaliações objetivas, um material mais adequado para as condições, para as necessidades dela. Certo? Gente, é isso, é pesado. Eu espero que tenha ficado minimamente claro, assim, que tenha trazido pelo menos luz sobre muitas questões, porque às vezes está tudo tão certo e a gente não sabe de onde vem a dificuldade. Então, talvez ajustar o material, caminhar de novo, passar de novo pelo oftalmo, passar por um ortoptista, verificar como está a visão, talvez refazer este processo, traga novas informações para que o terapeuta, o professor, né, a equipe que cuida dessa criança consiga, então, partir daí na construção, na elaboração de um material. Certo? Deixa eu parar aqui o compartilhamento para a gente conversar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, Ale. Eita, tem 61 pessoas? Caramba! Sim, todo mundo permaneceu, porque de fato foi extremamente interessante. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Ale, esse é o momento, tá? Quiser abrir o áudio e perguntar, pode abrir. Quiser abrir a câmera para perguntar também. Eu não estou vendo nenhuma pergunta no chat, somente elogios, viu, Ale? Tá. Deixa eu... Ó, os slides serão... A Adriana perguntou, os slides serão disponibilizados? Posso disponibilizar, gente? Tá, o Ale diz que pode, tá? Posso, Sua claro. abordagem e conversa bastante com o desenho universal da aprendizagem. Sim. Meu Deus, preciso desse material. Estava fazendo tudo diferente. Ó, mas lembrem que tem que estar sempre adequado para o paciente. Às vezes, a forma como você está fazendo está beneficiando aquele paciente ou aquele aluno e está tudo bem. O que eu estou apresentando, a ideia aqui é poder abrir os nossos olhos para outros caminhos, outras possibilidades, tá? Não vão dormir com culpa, gente, por favor. Gratidão, professor. Aula espetacular. Deus abençoe. Obrigada pela Luana. Muito obrigada por essa aula sensacional. A Raquel, amei, muito obrigada. Janaína, muito bom, parabéns. Já vou reorganizar tudo por aqui. A gente está vendo muitas pessoas falando que vai refazer ou repensar algumas práticas, né, Lê? Obrigada. Perfeito, muito esclarecedor, obrigada. Inclusive, as pedagogas que são responsáveis pelo atendimento educacional especializado na Fundação, elas não puderam estar presentes, mas eu vou passar o link para elas assistirem depois. Sim. Aula maravilhosa, parabéns, Alexandre. Essa é minha vida semanal, Ale, mas nunca tive explicações tão boas. Ai, que Luciana, bom. fantástico. Lilian, muito bom. Informações relevantes ao contexto escolar. Janaína, por favor, pode disponibilizar o material? Mais uma pessoa pedindo, tá, Ale? O que a gente pode fazer, Ale? Você pode disponibilizar para mim, eu disponibilizo para a comunicação, e quando a comunicação enviar o certificado, a comunicação talvez possa enviar junto o material. Perfeito. Perfeito. Jennifer, Tá, obrigada o que eu posso pela fazer aula. também? Nathalie, só para explicar, eu acho que é mais fácil a gente disponibilizar o slide na descrição do vídeo do YouTube. Ai, perfeito, Wagner, boa. Tá? Porque eu acho que o certificado é meio que automático, tá?
Ai, é verdade. Gente, essa dica do Wagner agora é que realmente eu havia me esquecido. O certificado ele é encaminhado por e-mail, mas é de forma automática, então não tem como encaminhar o material. Então, Ale, encaminha para nós que a gente coloca na descrição do vídeo do YouTube, Tá bom. como o Wagner deu a ideia, ok? Claro, claro. Como conseguir esse material? Mais pessoas pedindo, os slides, por gentileza. Seu canal para a gente poder aprender mais. Você tem canal, Ale, quer passar? Gente, não tenho. Eu tenho meu Instagram, onde posto uma coisa ou outra, mas eu não sou assíduo das redes, gente. Eu sou clínico. Meu trabalho é de formiguinha dentro da clínica. É FGO Ale Sampaio. É o Instagram, é a forma mais fácil de me encontrar. Deixa eu ver se eu consigo Fernanda falou assim: Ale, você é digitar. de onde? Queria muito o seu atendimento. Ah, eu sou de Campinas. Estou em Campinas. Bom, Fernanda, tá aí a dica já, então ele falou aí por onde encontrá-lo, para que você possa buscar o atendimento dele. Ai, eu Paula. também, que bom. Obrigada. Paula, Legal. existe algum protocolo de rastreio, Ale, acho que essa é uma pergunta de fato. Existe algum protocolo de rastreio para verificar o processamento visual desses estudantes? Então, aí a gente esbarra no mais difícil de tudo até hoje. Existem protocolos de rastreio para deficiência visual central ou deficiência visual cortical que eu utilizo pensando que, se esse é o quadro mais grave do transtorno do processamento visual, eu consigo pegar uma coisa ou outra, mas o que eu faço é uma análise comportamental das crianças durante as avaliações de leitura, de escrita, sabendo os critérios. Então, assim, se eu sei o que pode estar alterado, né, em decorrência de um transtorno de processamento visual, eu tento identificar na avaliação aqueles pontos. É como se fossem indicadores mesmo. É como se eu tivesse construído os indicadores de alteração de processamento visual dentro das avaliações. E aí tem um livro muito legal, que está à venda na Booktoy, que tem um capítulo próprio para processamento visual na leitura e escrita. Não sei se vai ficar fácil de ver. Deixa eu voltar aqui eu descobri, gente, onde é que tira o desfoque da câmera. Eu só preciso que o botão funcione. Uma hora ele vai funcionar. Mas esse livro, não sei se vai dar para ver, mas é um livro de processamento visual de uma perspectiva fonoaudiológica. Eu sou um dos autores, nós lançamos esse livro em 2023. E dentro dele tem um capítulo da Elaine, consegui, vou mostrar para vocês. Esse livro, ele está à venda na Booktoy, que é essa editora aqui, que é uma editora voltada para materiais pedagógicos, fonoaudiológicos, terapêuticos, tá? O último capítulo é sobre processamento visual na leitura e na escrita. E ela traz todas as alterações que podem acontecer. Então, a partir disso, como indicadores na clínica, eu vou identificando possíveis alterações, com material, com jogos, enfim, mas não tem um rastreador claro ainda. A Elaine, que é a autora desse capítulo, acabou de defender o mestrado dela. E o trabalho é um rastreio, é um questionário para levantar possíveis alterações de processamento visual em fase de alfabetização. Ele ainda não está na íntegra, porque elas vão lançar, tá? A dissertação, a dissertação está pública, mas o questionário, o produto ainda não foi lançado, elas devem lançar em breve. Então, a gente vai ter futuramente um material para ser utilizado tanto em clínica quanto em escola, tá? E a avaliação do processamento visual, especificamente, ainda é limitada no país. Ela acontece em São Paulo, pelo SUS, na USP, acho que não é nem pelo SUS, é gratuita porque é pelo ambulatório de pesquisa de processamento visual da USP, complexo particular em São Paulo, em Joinville, tem uma cidade, se eu não me engano, no Ceará. Não tenho certeza se é no Ceará mesmo. Mas ainda é limitado o que a gente tem de oferta para avaliação do processamento visual dinâmico e estático.
Estático, gente, tem protocolos famosos, tem avaliação neuropsicológica que usa, mas como eu disse para você, Ele não para. prática não só a informação estática não traz toda a informação de um processamento visual. Não dá para conceber um processamento estático sem o processamento dinâmico, tá bom? Então, assim, se vocês estão no estado de São Paulo, e têm uma facilidade ou podem ir para São Paulo, existe o ambulatório, que a avaliação é gratuita. É toda segunda-feira, a partir das 9 da manhã. O professor Marcelo avalia, que é quem avalia meus pacientes também, que coletou os dados que eu apresentei ali muito brevemente, assim, do que a gente já tem de processamento visual dinâmico, tá? Então, é uma possibilidade. Deixa eu deixar, é ótimo. Deixa eu escrever o meu e-mail para vocês no chat, porque eu tirei o slide antes. Porque se alguém precisar ou tiver interesse for de São Paulo, eu ajudo nesse processo. Oi. Tá? E aí pode me escrever que eu dou o e-mail do ambulatório certinho, ajudo no agendamento, tá bom? Então, isso é tranquilo. Vou para a próxima pergunta. Vamos ver aqui. Espera aí, Ale, que tem bastante. Tá bom. Tranquilo. Como conseguir esse material do atendimento? Existe algum protocolo? Quais profissionais podem fazer avaliação do processamento visual? Tá. O processamento visual não é uma área que está enquadrada, tá? Dentro de uma especialidade. Então, você tem fono, TO, fisioterapeuta, ortoptista, tem oftalmo, tem vários profissionais que fazem essa avaliação de processamento visual. O que eu indico, o que eu recomendo, que esses profissionais tenham feito o aprimoramento ou a especialização em processamento visual da USP, porque é o que tem de mais atualizado hoje, que parte da neurociências. E aí eu estou falando de neurociências de compreensão de cérebro, de anatopofisiologia, organização neurológica, tá? Não é qualquer base de neurociências, né? Não é esse curso, não é curso de final de semana, assim, estou falando de uma universidade que tem uma construção em estudo de neurociência. Então, o que eu sempre sugiro é busque um profissional que tenha alguma formação, seja o aprimoramento ou a especialização do Instituto de Psicologia da USP, que é o que a gente tem hoje de melhor em formação de processamento visual. Tá bom? Não havendo essa possibilidade, precisa entender qual a rota. E aí conversar com o oftalmo da criança, com o ortoptista, se tiver um ortoptista, porque muitos ortoptistas caminham para o processamento visual e também conseguem fazer essa avaliação, independente de ter a formação lá da USP, tá? Então, são caminhos possíveis, mas eu buscaria um profissional que tenha essa formação, tá? Em relação às cores. Calma aí. Tá. Em relação às cores, podemos utilizá-la? Como assim? Quem fez a pergunta? Foi a Abriu Renata o Casagrande, microfone? mas ela só colocou isso, pelo que eu entendi. Renata, Em você quer abrir o relação às microfone? Oi, cores, podemos gente. utilizá-la? Eu abri aqui, eu coloquei um complemento que eu escrevi, depois eu reli. Eu queria saber mesmo assim, se as cores podem ser uma estratégia para ajudar nesse processamento, com etapas, mais Podem, ou menos isso. podem. A ideia de se ter uma entrada visual melhor do que a entrada auditiva, já conversa com a nossa possibilidade de trabalhar em cima desse material. E quando a gente precisa ancorar ou sedimentar mesmo, compactar uma informação, a gente pode trazer a cor associada. E ela pode sair em algum momento. Eu não preciso ficar sempre com a informação de cor. Mas se você quer iniciar, por exemplo, o ensino de letras, você pode associar a letra à cor. E aí a sua pista não necessariamente é o som,
ou a letra, o nome da letra. A sua pista pode ser a cor. Ai, lembra aquela rosa? Ou lembra aquela azul? Porque você faz uma pista sem ser tão explícito, para também fazer a checagem do quanto a criança está conseguindo adquirir o que está sendo apresentado. Então, a cor é uma excelente ferramenta, tá? Não sei se você reparou o material que eu apresentei muito brevemente ali, cada consoante que estava apresentada tinha a sua cor e a respectiva família seguia aquela cor. Só que depois que a criança aprende, e eu tenho certeza que ela entendeu a letra, relacionou com o som, e ela identifica essa letra nas diferentes palavras, nas diferentes posições, aquela cor já não é mais um instrumento de apoio, ela pode sair de cena. Então, é importante entender quando pôr, mas também quando tirar, para não criar uma dependência e o material ficar colorido para sempre. Tá? Não é essa a ideia. Então, saber quando e quando colocar, quando tirar, e ter o cuidado de que se eu estabelecer a cor, ela tem que ir até o fim. Se eu estabeleci que aquela letra, o referencial dela é vermelho, ela vai ser vermelho em todas as apresentações, até que eu não precise mais de uma pista de cor, tá? Eu tenho falado muito com supervisionandas que a gente tem que garantir a aquisição. Depois que eu garantir a aquisição, eu garanto a manutenção. Então, adquiriu, beleza. Agora, mantém. Eu posso manter com, vez ou outra, mas muito mais sem a cor, tá? Então, assim, falhou, teve dificuldade, a cor tá ali. É para isso que ela serve. Mas ela sai de cena de novo. Agora, não adquiriu, a cor se mantém. Certo, Renato? Deu para... Perfeito, Alexandre, muito obrigada. É como eu faço também, né? Tem isso, assim, tudo que eu estou falando para vocês passa pelo meu viés de trabalho, tá? Tem Olá, mais? boa noite. Oi, boa noite. Pronto, eu sou a Manuela, tudo bem? Tudo jóia. Alexandre, um prazer mesmo participar aqui da sua aula. Eu não sei se para outras pessoas o seu vídeo está congelado, né? Mas para mim tá, eu não consigo nem mandar uma mensagem no chat. Então, não peguei o seu e-mail. Aí eu queria saber se eu sair da videochamada, se eu consigo voltar. Volta, consegue. Pois eu vou sair e me aceitem aí, por favor. Isso. Tá, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Tem mais alguma coisa Deixa no eu olhar chat? aqui. Tá. Deixa eu olhar aqui no chat. Não, agora é mais pessoal colocando mesmo parabéns e gratidão por compartilhar conosco seu conhecimento. Quero assistir mais aulas suas, você é ótimo, foi sensacional. Manda o link da gravação para a gente, por favor. Pessoal, conforme eu expliquei no começo, eu vou só retomar para que vocês não se esqueçam de que o link ficará disponível no YouTube, tá bom? Então, de fato, se todo mundo quiser rever, é somente buscar o link no YouTube e também, aproveitando e avisando que o Ale vai passar o material para a gente e nós vamos colocar na descrição do vídeo do YouTube o material do Ale, tá? Parabéns pela aula, assistindo como mãe, mas vendo bastante relevância para observar o desenvolvimento do meu filho. Tem pouquíssimo material sobre T21 e esse material é excepcional, é aquilo que nós conversamos no começo, né, Ale? Não tem pouco, não gente. O Ale diz que tem pouquíssima literatura nessa área, gente. É minha primeira vez usando a plataforma. Se puder explicar como assina a lista em detalhes. Forms, acredito que é só clicar no link mesmo e somente preencher e depois enviar. É um Forms bem simples. A pergunta da Renata, ela te fez pessoalmente, tá, Lê? Tem a pergunta dela aqui, mas ela abriu o áudio. Perfeito. A Raquel colocou, gente, o @ do Ale aqui para vocês, tá? Ele falou e ela colocou para vocês poderem seguir ele, buscar por ele. Paula Thaís, muito obrigada. Fala de novo o nome do livro, por favor. A Miriam colocou os livros que você indicou ali. Ai, beleza. Ela colocou aqui. título. Processamento visual, uma perspectiva fonodiológica, com autores Alexandre Sampaio, Paula Mello, Maria Cormédia e Eliane Bezerra. É esse, né?
Esse, perfeito, isso mesmo. Que tá à venda nesse site, gente, na Booktoy. Isso. Foi Tá, colocado o site aqui também, tá bom? e tava de promoção, hein? Ele tava super, super em conta até a semana passada. Eu não sei como é que tá essa semana, mas ele tava de promoção. Tá. Então é isso, gente. Podem copiar e colar aqui, porque o Ale colocou o site aqui, tá? fgoalexandresampaio@gmail.com é o seu e-mail, né, Ale? Só confere Tá. comigo. FGO, Alexandre Sampaio. Se for, Isso. é isso mesmo. É isso. @gmail.com. E a Miriam colocou também o site com o livro já, o link direto. Então é só copiar e colar aqui, que vocês já vão no link direto. A Miriam tá ótima, ela tá Miriam resolvendo. tá super assessora sua, Lê. Obrigada, Então, viu, Miriam? Ajuda a muita gente gente. está junto no material de acessibilidade comunicacional que eu falei para você. Isso. A Ana Gabriele, sou de Campinas, tenho interesse. Obrigado. Rafael Rebouças, parabéns, Alexandre, obrigada por tanto. Juliana, parabéns, prof. A Miriam colocou o link do Insta do Alê. Flávia Nogueira, sempre impecável, sou fã do Alê. O Alê coordena uma pós em fono e em T21 que está imperdível. É verdade. Tá muito boa. Se tiver fonoaudiólogos aí. A Emanuela, alguém pode compartilhar o e-mail do Alexandre? Emanuela, só subir um pouquinho que o e-mail dele está lá em cima. Parabéns pela aula top. Digitar. Ok. O Wagner colocou aqui, gente, que é Fundação Síndrome de Down. Vocês vão digitar Fundação Síndrome de Down no YouTube e vocês encontram o canal com facilidade. Lá vai ter todas as capacitações, não somente a da lei, mas todas, tá? Inclusive, o Alexandre, para quem não participou, né, do mês passado, o Ale esteve conosco com um tema imperdível também. E quem está aqui não participou, não conseguiu, retome e pode pegar lá no YouTube do mês passado, tá bom? Mário, parabéns pela palestra. Professor Alexandre coordena o aprimoramento em T21 na Alcance. Gratidão, Ale, por mais essa aula e por todo o seu trabalho. Com o Pepe, amamos. Pós em T21, a Janaína perguntou. Aí, ou pós em fono mais T21? Essa é a última pergunta. É um aprimoramento em fonoaudiologia para T21, especializado em T21. Mas, por enquanto, é só para fonoaudiólogos. E aí, vou soltar um spoiler. Eu já estou organizando uma para profissionais multi, tá? A gente ainda não sabe quando sai, porque é um trabalhão para colocar no ar, porque tem que organizar a agenda, professor, mas vai sair uma específica para T21, só que multiprofissional, tá? Mais voltada para educação e terapia. Oi? Até para pedagogos? Sim, educação e terapia, na saúde e educação. A ideia porque como a ideia dessa de fonoaudiologia era um curso breve, e quando a gente viu, o curso ganhou um ano e 2 meses de duração, se eu não me engano, 1 ano e 2 meses de duração. Então, virou um super aprimoramento. E ainda tem tema que não entrou, assim. Então, os fonoaudiólogos que estão fazendo, eles vão sair especializados em todas as áreas da fonoaudiologia, pensando em T21. Isso é muito legal. E a ideia agora é essa multi. Então, que a gente pega educação, e aí tá mais difícil de organizar, entre muitas aspas, né? É que eu preciso pensar agora em profissionais multi. Então, eu tenho que pensar em físio, TO, professor. E aí, porque fono foi muito fácil. Eu já sabia quem buscar, né? Fono foi isso. Nessa área é fulano, nessa área é ciclano. Agora eu tenho que pensar em mais profissões. Mas a gente já está em organização. Em breve sai notícia já. E aí eu envio para vocês. Nathalie, eu mando para vocês, tá? Entenderam, né, gente? Então, tem mais uma pós aí que o Ali está movimentando. Esse cérebro, pelo jeito, não para. Não. Não para. Precisa descansar, mas não para. E eu estou perguntando exatamente por isso, porque eu tenho interesse em fazer. Então, por isso que eu perguntei se pedagogo também entra. Pode, não, assim, a ideia é todo mundo mesmo, tá? Tá bom. Tá bom.
Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma colocação aqui no chat? Olha lá, ó, o Ale. Físio, pedagogo e mães. Calma, gente, calma. A gente pode pensar uma para a família, específico, porque vai ficar uma carga horária pesada, eu acho, para a família. Vai ficar puxado para vocês. Foi a É Raquel isso. que mandou? Raquel, né? Raquel. Foi. Calma, calma. Vamos pensar uma para famílias. É menos puxado, é menos puxado. Vai ficar, eu acho que vai ficar muito. Tipo, como essa, por exemplo, fica um ano de conteúdo, eu acho muito pesado, assim. Porque às vezes É as verdade. famílias vêm muito pontualmente para saber coisas muito específicas, né? Ou pensar um esquema que talvez libera aulas específicas, conforme o interesse, né? Talvez valha uma abertura nesse sentido também. Né? Gostei da ideia. Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Não tem mais nenhuma dúvida, a não ser que alguém queira abrir o áudio e falar. Gostaríamos muito de agradecer ao Ale novamente por essa capacitação maravilhosa. Esse tema, de fato, bombou muito. É algo que incomoda muito pelo jeito no geral, não só as famílias, não só os profissionais, né? É todo mundo junto. Nós, da Fundação Síndrome de Down, como profissionais da área da educação, a gente enxerga uma angústia muito grande por parte das famílias com esse tema. Será que meu filho vai ler, vai escrever, né? E muitas vezes não olha para esses pontos que o Ale trouxe. Olha somente para o cognitivo, de fato, né? Para a dificuldade do cognitivo. Não olha que pode haver, de fato, uma questão visual, sabe? Ou algo que atravesse o processamento mesmo, né? Então, até porque muitas famílias às vezes falam assim, nossa, mas eu conheço o fulano que tem síndrome de Down e ele tirou carta, né? Ele tirou habilitação, ele lê, ele escreve. Então, quando a família olha para uma pessoa com síndrome de Down que já avançou nisso, fica olhando para o próprio filho e comparando, né? Será que o meu também vai fazer? E nada mais é do que talvez aquela família ali ter tido a oportunidade de enxergar de fato, o que atrapalhava, né? Então, não é sobre a pessoa com síndrome de Down não ser alfabetizada. A gente, pelo jeito que o Ale trouxe, existem muitas possibilidades que talvez estejam escondidas e a gente nunca enxerga, né? De outras especialidades, né? Não só da parte educacional ou da parte cognitiva, de fato. Então, Ale, muito obrigada, viu? Eu acredito que esse tema renderia mais capacitações, né? Muitas horas. Muitas, Eu estava muitas falando horas. que essa aula é um resumo de uma aula de mais de 8 horas, que é um curso que eu dou. Então, tem muita informação, dá para destrinchar muito ainda. É um tema rico, muito rico. Ale, eu não sei, né? Fica o convite, mas depois eu tenho seu telefone, qualquer coisa a gente troca uma ideia. Mas nós temos reuniões de equipe de segunda-feira presencial na Fundação né? Para multiprofissionais. Das 8 às Então, 11 ainda? seria Das 8 ao interessante. meio-dia? Das 8 ao meio-dia. Seria interessante, não das 8 ao meio-dia de fato, né? Porque existe, antes disso, das 8 às 10, uma avaliação de entrada que é algo dos profissionais, né? Para quem está entrando, mas talvez das 10 ao meio-dia, uma formação sua presencial, de fato. Pode Vou ficar. conversar com a Rafa sobre isso, que está na coordenação interina atual da Fundação, sobre essa possibilidade da Fundação te buscar para uma formação para a equipe multi mesmo. Legal, legal. Interessante, muito interessante. A gente pode pensar. Porque É muito legal. dessas 67 pessoas, pouquíssimas são profissionais nossos mesmo que conseguiram entrar hoje. E eu acho essa capacitação extremamente relevante para uma situação presencial de fato. Sim, dá para levar material, dá para apresentar as coisas, né? Ali Exato. é diferente, né? Igual algumas coisas que você trouxe aí no visual, eu fico imaginando isso no presencial, quanto fica mais efetivo ainda, né? Não, sem dúvidas. Mas Não, é isso, pensem agradeço, demais, Ale.
Agradeço a sua disponibilidade e, gente, a disponibilidade de vocês, inclusive, que ficou com a gente até agora, porque tem uma galera imensa com a gente ainda. Sim. Obrigado, gente. Foi muito, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos pensar em próximas, que é isso, desdobra, esse tema desdobra. Exato. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, pessoal. Saibam que continua nas redes sociais as divulgações das capacitações, tá bom?